a negar a si mesmo e a obedecê-lo de forma incondicional. Isso é ser discípulo. Portanto, amados, aqueles que são cristãos significa eu tenho Cristo em mim. A minha vida está entregue a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esses sim são cristãos. Os outros, ainda que dizem que são cristãos, eles são periféricos, eles são faz de conta, eles são os piratas, eles são os artificiais, eles são os impostores, mas cristãos não são. Cristão apenas aqueles que têm Jesus Cristo como único Senhor, único Salvador, somente Jesus, mais ninguém, e caminha com Ele através do conhecimento da palavra, através de uma vida totalmente conectada com o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz que nós somos escolhidos. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos selecionados por Deus. Por que nós somos escolhidos por Deus? Porque Deus nos apresentou o seu plano, nos apresentou uma proposta, nos apresentou uma oportunidade, nós resolvemos aceitar e nisso se estabeleceu uma escolha. Está ao alcance de todos. Por isso, se alguém estiver nos ouvindo e não concorda, você não está deixando de concordar comigo, você está discordando da palavra de Deus. Isto é decreto divino. Foi Deus que escreveu e Deus que estabeleceu essa condição. É fácil, é uma questão de inteligência. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus Cristo, permita que o Senhor conduza a sua vida através de Jesus Cristo, se una com um grupo de pessoas que professam a mesma fé para que você possa crescer, para que você possa aprender a verdade divina e essa verdade vem de encontro com a sua realidade, te apresentando essa proposta e você muda, dá lugar então para Cristo conduzir a sua vida e você passa a ter todos esses benefícios, passa a ser filho de Deus e passa a ser escolhido, você passa a ser árvore de justiça, você passa a ser nova criatura, você passa a ser propriedade de Deus, você passa a ser primícia de Deus, você passa a ser reis e sacerdote, você passa a ser crente, você passa a ser cristão. Então, todas essas promessas você pode ter, está ao seu alcance, se assim você aceitar. A Bíblia também diz que nós somos filhos amados. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus nos ama. Temos a certeza do amor de Deus porque somos filhos e Ele nos abençoa porque nós obedecemos o seu direcionamento. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, há uma distinção. Filhos do mundo é aqueles que estão compactuando com as coisas que o mundo oferece, estão segundo a proposta do mundo, segundo os prazeres do mundo, segundo a direção mundana, segundo os projetos do mundo, segundo as conquistas que o mundo oferece, segundo os planos que o mundo oferece. E filhos da luz são aqueles que estão seguindo, nesse tempo, segundo a direção de Deus, conhecendo a palavra de Deus e tomando sobre a sua vida como estilo de vida a direção divina sobre a sua vida. Então esses são filhos da luz, eles não andam em trevas. A palavra de Deus também diz que nós somos herdeiros. Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo,
e sim mediante a justiça da fé. Aqui, quando diz em Romanos que nós somos herdeiros do mundo, nós precisamos entender que existe alguns momentos em que a palavra usa mundo como planeta Terra. Existe outro momento que a palavra usa mundo como sistema. Existe outro momento que a palavra usa mundo como pessoas. Por exemplo, em Salmo 115:16 está escrito que os céus são os céus do Senhor, porém o mundo, porém a terra, o Senhor entregou aos filhos dos homens. Está se referindo a mundo, planeta Terra. Aqui em Romanos 4:13 também é a mesma coisa. Coube a promessa de ser herdeiro do mundo, do planeta, da terra, da propriedade, mediante a justiça. E quando está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, este mundo que ele está falando é um mundo de pessoas, não é um mundo planeta e nem um mundo sistema. Já em 1 João capítulo 5, diz que nós somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Quando fala o mundo todo jaz no maligno, lá no versículo 19, está dizendo, versículo 18, está dizendo que esse mundo sistema está sendo governado por Satanás. Então nós não vamos confundir, vamos entender a palavra de Deus. Diz também que nós somos utensílios de ouro e de prata. Isso está registrado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aqui também a palavra está fazendo uma distinção. Está dizendo que essa grande casa, que é a igreja, que é o reino de Deus, esta é a grande casa que o apóstolo Paulo se refere, escrevendo a Timóteo, existe utensílios de ouro e de prata, e também existe os utensílios de madeira e de barro. Aqueles que são utensílios preciosos, ouro e prata, eles são para a honra do nosso Deus. São pessoas que honram o nome do nosso Deus, honram o Evangelho de Jesus Cristo e não produz vergonha. Porém, os outros utensílios, que são de madeira e de barro, que também está no nosso meio, são pessoas que usam o nome de Deus, pessoas que usam a fé, que usam a Bíblia para manipulação, para mentira. Então, esses são instrumentos de barro e de madeira. São instrumentos para desonra. Pessoas que envergonham o nome de Deus, envergonham o nome de Jesus Cristo, envergonham o Evangelho de Jesus através dos seus atos e das suas atitudes. Aí a pessoa olha para ele e fala assim, tá vendo? É crente. Tá vendo? Aqui morou um crente e não me pagou o aluguel, não me pagou a renda. Quer dizer, a pessoa já vai falar que é crente, já vai falar que é evangélico. Por quê? Porque são pessoas que, sem planejamento, acabam produzindo vergonha, desonra, e as pessoas que não conhecem a Deus acabam blasfemando o nome de Deus por causa de atos e de atitudes dessas pessoas que não dão bom testemunho no meio da sociedade por onde essas pessoas passam. A Bíblia diz também que nós somos instrumentos de honra, conforme vimos aqui nesse texto, no versículo 20, mas podemos prosseguir também no versículo 21, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, está escrito, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, você é utensílio de honra, você é útil para o seu possuidor, você está preparado e Deus te usa. Deus pode usar também o ímpio, Deus pode usar o perverso, Deus usa até Satanás. Mas a grande diferença é que você é instrumento de honra, purificado, instrumento de justiça. Deus usa você para um propósito com prazer. Os outros, Deus usa como propósito para
fazer a vontade de Deus em determinada situação. Mas não quer dizer que Deus não use. Deus pode usar também os outros instrumentos. A grande diferença é que você deve se santificar e deve estar preparado para toda boa obra, porque instrumento de desonra não opera boa obra, ele só opera destruição. Portanto, essa é a grande diferença. Nós queremos orar. Pai, muito obrigado porque entendemos que a Tua palavra, ela nos convence. Nos convence através do Espírito Santo de Deus que usa a Tua palavra para nos trazer essa revelação que outrora estava encoberta, outrora não estava revelado. Mas agora os nossos ouvintes, a esses que nos ouvem, que estão perseverando, estão buscando, o Senhor resplandece em luz. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor promova o crescimento, que o Senhor promova na vida de cada um desses, ó Deus, a Tua bênção e a Tua proteção em nome de Jesus. Amém.